Pessoal, olha só. Deixa eu corrigir essas duas primeiras, para que o pessoal não fique nervoso aí, ó. Essa questão aí, por que o cara fica inseguro? Primeiro que a gente passou poucas aulas falando de termodinâmica. Então até o cara se familiarizar, trabalho de um gás, calor recebido pela máquina, variação de energia interna, rendimento, são palavras novas. Então é normal o cara ficar um pouco assustado no começo. Tu não vai acreditar quando eu for corrigir, é tudo muito tranquilo. E eu estou te prometendo, não vai ter surpresa na prova. É questão de tu te familiarizar com esses nomes novos e na prova vai agir com tranquilidade. Só essas duas questões termodinâmicas, todas as outras serão de ótica. Tem algumas que são questões teóricas, não vai ninguém ter conta. Verdadeiro ou falso? Fonte de luz incandescente é aquela que emite luz a baixa temperatura. Falso. Incandescente a alta temperatura, esse tipo de coisa, entendeu? Então relaxa, essa prova vai ser light. Primeiro vamos lá. O que é que? Quantidade de calor. Recebeu é mais, perdeu, essa é a regra de sinal. Trabalho vem de work, né, em inglês, o Wzinho. Gás se expandiu. Trabalho positivo, a gente diz que o gás realizou o trabalho. O gás foi comprimido. Sofreu o trabalho fica negativo. Light, tranquilo. Variação de energia interna. Então o que é o U? Energia interna. Do que depende a energia interna de um gás? Do número de mols e da temperatura, né? Porque o R é uma constante, 3 sobre 2 é uma constante. Quanto mais moléculas, maior energia. Quanto maior a temperatura, mais agitado, mais energia. Show de bola. Alguém lembra o que é, como é o nome dessa equação na matéria? Primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. Olha a questão que eu estou te pedindo, cara. Uma máquina térmica recebe 10.000 joules de energia. Que letrinha é essa? É a quantidade. Absolutamente não falou que recebeu calor. Pois é, né, na questão de vestibular o cara não escreve tudo bem bonitinho. Ele pode suprimir algumas palavras. Quando recebe calor é mais. Mais. Quando retira calor é menos. Retira calor é menos. Simples assim. Que nem na vida. Ganhar geralmente é positivo, né? E perder é ruim, negativo. Pode se pensar assim. Beleza? Realizando o trabalho de 3.000 joules, que letrinha? W. Determine, letra A variação de energia interna da máquina. Eu vi a maioria ainda inseguros, mas eu vi a maioria tirando de letra a questãozinha. Recebeu 10.000, realizou o trabalho de 3.000, mais passa para o outro lado. Menos 10.000 menos 3.000, 7.000 joules. Letra A, 7.000 joules. Letra B, rendimento. Qual é a letrinha mesmo do rendimento? É isso. É o Nzinho com a perninha comprida. É uma letra grega que o pessoal chama de Ni. Mas não precisa te preocupar com isso. Pode chamar de rendimento mesmo. Letra B. Rendimento é W sobre quê? Quanto foi o quê? 10.000. Quanto foi o W? 3.000. Pô, dividir por 10.000 é uma delícia. Concordo, acho que é mais bonitinho do que escrever 0,3 é escrever 30%. Que realmente é um rendimento esperado para as máquinas térmicas. Lembra? A gente falava, né, que os motores aproveitam uns 30% da energia que a gente fornece para eles. É horrível, é horrível. Por isso que a gente tem consciência que daqui a 10 anos, a maioria dos carros, né, provavelmente, a não ser que as empresas petrolíferas continuem com seu poder econômico, né, obrigando a gente a usar petróleo, se tudo der certo e os governos conseguirem se desvencilhar desse poderio econômico, vai querer nos forçar a empurrar petróleo boca abaixo, né, a gente vai começar a usar carro elétrico se tudo der certo. Né? A maior dificuldade é em vencer o poderio econômico das grandes empresas que precisam lucrar vendendo petróleo. Esse que é o detalhe. Show de bola. Então tu vê, cara, se tu der uma treinadinha, não tem o que ver, meu. Não tem o que ver, é só se familiarizar com esses nomezinhos aí. Questão 2. Uma máquina de Carnot. Que história é essa de máquina de Carnot? Alguém pode me dizer alguma coisa sobre máquina de Carnot? Primeiro, é possível construir uma máquina de Carnot? Não, porque é uma máquina idealizada. Exata. Cuidado, cuidado. Essa é uma pegadinha que é famosa de vestibular. E como a galera decorou que o rendimento de Carnot, aliás, que a máquina de Carnot é que tem o melhor rendimento e ela é idealizada, no vestibular o cara coloca lá 0,1. Podemos afirmar que uma máquina de Carnot possui 100% de rendimento.
Falso, porque aí já viola a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica nos lembrava que nenhuma máquina térmica jamais atingirá 100%. Eu posso dizer que a máquina de Carnot é a que possui o melhor rendimento, mas não 100%. Beleza? Bom, então ele falou que tem uma máquina de Carnot que opera entre uma fonte fria que está a 27 graus, temperatura ambiente, e uma fonte quente a 627 graus, que seria dentro do motor, por exemplo, também temperaturas razoáveis. Determine o rendimento dessa máquina. Espera aí. Rendimento, a gente acabou de ver qual é a fórmula do rendimento, né? Rendimento é só pegar o trabalho e dividir pela quantidade de calor. Pois é, né? Ele não falou o trabalho nem a quantidade de calor, mas tinha outra fórmula de rendimento. Só pode ser pela outra, né? Tenta uma, não deu, tenta outra, pô. Rendimento igual 1 menos. Qual é o único detalhe? Kelvin! Eu gritava, Kelvin! Para que ninguém permita cometer esse erro. Eu lembro que eu chegava a chorar, cara, quando eu recebi a prova e tinha errado só por causa da unidade, né? E o professor tinha me avisado ainda, meu Deus, era de morder a mão. Soma quanto? 273, vai dar em cima 300 e embaixo 900, gostosinho de fazer a conta, dá 1/3. 1 menos 1/3, 2/3, eu juro por tudo que é mais sagrado que não é proposital. 0,666, não é, juro que não é. Mas não, é porque pode ser inconsciente, né? Não. Freud explica. É isso, só que lembra que ele explicou aquela parada do... Tem que botar a inflação. Não, podia deixar assim, né? Podia deixar 2/3, podia deixar 0,666, ou podia colocar 66,6%. O que a gente estava comentando é que a gente dividiu, né? Deu 0,333 e com... E 1 menos 0,333 deu 0,666. É isso aí. A gente só fez por caminhos um pouco diferentes, né? Mas fechou, né? Fechou, né? Ô, galerinha, e aí, um motor que rende 66% é esperado? Na prática, não, né? Porque tu vê, a melhor máquina que pudesse ser construída, violando algumas regras naturais, aproveitaria naquela situação 66%. Então, uma máquina real, que é cheia de defeito e cheia de problema, né, pode botar bem abaixo, aí, uns 40%, daria para aproveitar, não mais que isso. Né? Show de bola. Só para de repente tu ver uma reportagem aí, para não se confundir. Qual é o consumo que um carro tem mesmo, quilômetros por litro? Alguém chuta aí, 1 litro de combustível, dá para rodar quantos quilômetros? 12, pode ser, 14, o carro 1000 vai. Se o carro é mais poderoso, né, um carro com motor mais potente, 5 km por beberrão, tem carro que é beberrão, 5 km já vai ter acabado o litro de combustível. Isso, tem moto aí, uma CGzinha dessa de 25 faz 30, cara. Faz 30 com litro, cara. Imagina que beleza. Uma Falcon já não vai fazer 30, mas uns 20 faz, né? 20 e poucos faz. Agora olha só, tu vai lá e assiste uma reportagem. Estudantes da faculdade de engenharia tal fazem um carro que está fazendo 120 km com litro. 120 km com litro. Aí o cara fica apavorado, meu Deus, o que é isso? Está violando as leis termodinâmicas. Primeiro que é um carro que cabe uma pessoa só espremida, a pessoa fica deitada, o carro tem roda de bicicleta, tá? Então começa por aí, não é um carro que tu vai comprar para andar na rua, é um carro experimental de laboratório que vai um coitado lá dentro todo espremido, só para poder bater o recorde mundial de consumo de combustível baixo. Outra, andar um montão, e outra, o motor que ele usa, cara, não é um motor super econômico moderno, é um motor de cortador de grama, bicho. É um motor meia boca pra caramba. Ou seja, o ganho que ele está tendo não é no motor, é pelo fato de ele ter feito um carro pequenininho, com uma aerodinâmica bacana, com uma roda bem fininha, para nem a roda bater no ar direito. Ou seja, o ganho de consumo de combustível é em função da melhor aerodinâmica. Claro que o cara deu uma reguladinha no carburador, trocou a injeção de repente de combustível para ele ficar mais econômico, mas ele não construiu um motor novo. O motor dele não é revolucionário, o que é revolucionário é o resto, certo? Só para de repente não achar o professor mentiroso me falando que os carros consumiam 30% da energia e que não dava de ser muito melhor que isso, e o cara inventou um carro que faz 120 km por litro. Vamos com calma, então toma cuidado. É porque nós estamos diminuindo o gasto por atrito. Por isso que a gente consegue fazer, né, esses recordes mundiais aí, fazer 120 km por litro. Uma coisa que foi marcante para mim, quando eu tinha a tua idade aí, é que a Honda lançou hoje a gente chama de Honda Bis, mas quando eu tinha a tua idade ele lançou a Dream 100, chamava de Dream 100. 100 porque ela tinha 100 cilindradas. E a propaganda, sabe como é que era?
o cara ligava a moto morria. Acabou o combustível. Ele pegava um conta-gota, botava uma gota no combustível, no tanque de combustível e ligava ela. E ela continuava a funcionar. E aí tinha na propaganda, faz 70 km por litro. Era a propaganda da Honda Dream quando eu tinha a tua idade. Conta outra, né, cara? Fazer 70 por litro. Por que o fabricante sempre anuncia que o carro é mais econômico do que de fato é? Porque ele pegou um carro num dia que não tinha vento, botou um cara que faz, sei lá, Tai Chi Chuan pra dirigir o carro, paz e amor. Isso, o cara que exatamente um raquítico, bem magrelo, e bota o carro para dirigir o carro numa situação que ele demorou meia hora para atingir 60 por hora. Foi bem devagarinho aumentando a velocidade. E ficou a 60 por hora quietinho. Tá entendendo? Aí realmente vai fazer 70 com litro, mas agora bota vento, bota uma subidinha, bota a lombada para parar e continuar, ferrou, já vai cair lá pros 30 e poucos, que já é fantástico, né? Mas o fabricante vai falar, não, a minha moto faz 70 com litro. Não acredita no fabricante, nunca. Vai na revista lá, média de consumo do carro, 11 com litro, na prática faz 7. Os caras sempre sacaneiam nessa história, então tem que estar ligado nessa história de consumo de combustível. Daqui a pouco tá escolhendo teu carro, né? E não se esquece, cara, carro é uma máquina assassina, perfeita para matar jovens na tua idade. Eu perdi amigos, eu quase me matei algumas vezes de carro e peço que tu tenha sabedoria. Então quase comprando um carro aí, hein, cara, fica ligado, por favor. E a melhor, parecia difícil, né? Parecia difícil. O que podemos fazer para melhorar o rendimento? Pô, professor, já é uma máquina de Carnot, tu quer que eu melhore ainda mais? Isso é filosófica a ideia, não é pra, bota um cilindro a mais, usa metano, usa GNV, não é essa a pergunta. A pergunta é só para tu olhar para a questão, é só tu olhar para a questão e te perguntar matematicamente o que eu devo fazer para esse resultado aumentar. Aumentar a temperatura quente. Isso, eu tenho que diminuir essa fração, não é? Como é que eu faço para diminuir essa fração? Ou diminui o número de cima, ou aumento de baixo. Então, resposta, para melhorarmos o rendimento de uma máquina de Carnot, ou reduzimos a temperatura da fonte, ou aumentamos a temperatura da fonte, ou os dois, que é melhor ainda. Beleza? Não tem outra saída. Eu uso eu aí nessa hora para economizar uma frasezinha. Show de bola. Galera, essa é a parte, digamos, que é difícil da prova. Vai ter questão teórica de ótica, essa aqui não tem como fazer simulado, aquela partezinha teórica de ótica. Fontes de luz, incandescente, alta temperatura, todas juntas, luminescentes, baixa temperatura, dentro de luminescente, fluorescente, brilha enquanto é estimulada, fosforescente, continua brilhando mesmo após o estímulo, bioluminescente, ser vivo que emite luz, quimioluminescente, reação química, tens pelo menos um exemplo de cada na mente? É importante ter. Reação química. De reação química, alguém me ajuda? Aquela pulseirinha. A pulseirinha da Rave, é clássica. Pulseirinha que o cara quebra, rola reação química e brilha. Outra, tá sem a pulseirinha na mente, usa um bicho, pô. É bioluminescente, mas também é químio. É uma reação química que faz o cara brilhar, beleza? Os princípios da ótica geométrica. A luz anda, os raios de luz são e os raios de luz são independentes. Uma questãozinha de conta que não pode faltar, a câmara escura. Lembra a câmara escura? Te dou o tamanho do prédio, te dou a distância até o prédio, te dou a profundidade da câmara. E te pergunto qual é a imagem no fundo da câmara. Qual é a fórmula que a gente usa para isso? Parabéns, garoto. I sobre O igual a menos pelinha sobre P. Certo? Podia usar uma regrinha de 3. Podia usar uma regrinha de 3 que sai. E além dessas, outras questões são aquelas que nós corrigimos no final da última aula, de espelhos. Certo? A distância focal do espelho convexo é 10 centímetros. Como é que tu vai colocar na equação? Menos 10, porque é convexo. A imagem está a 30 centímetros do espelho. Quem é isso? Imagem está a 30 centímetros. É o Pelinha. Descubra a posição do objeto. Pede o P. Concorda comigo? Então assim, a parte que eu tinha mais preocupação em revisar era a parte termodinâmica. Porque a parte de ótica está bem light, bem tranquila. Mas para quem tiver... Aliás, segunda-feira à tarde, como é que são as aulas de vocês? Só as meninas? Até que horas que vai? Até as 3? Glória, das 3 e
e 10, às 4 horas vai ter aula de apoio de física, então, na segunda-feira. Assim, quem tiver inseguro com alguma parte da matéria, pode vir tirar dúvida. Fechado? Quanto tempo nós temos? Ah, né? Vou fazer uma aqui, então, para fechar com chave de ouro. Apoio, que dia que vai ser segunda-feira? Dia 4, né? 4/11, que horas que nós marcamos? Às 15h10, apoio de física. Tá marcado então. Uma questão legal aí, ó, seria a seguinte: espelho, não, vou fazer convexo, né? Convexo que é o que deixa a galera mais atrapalhada. Espelho convexo com raio de curvatura 20 centímetros gera uma imagem a 5 centímetros do espelho. Assim, ó, presta atenção. Um espelho convexo com raio de curvatura 20 centímetros gera uma imagem a 5 centímetros do espelho. Calcule o aumento. Calcule o aumento. É isso a questão. Não, o peso já tem. Não é? A ideia é por aí. Mas aí tu tira um do outro, qual é a diferença? F é quanto? 10. Acabamos de falar desse menos, não me apavora. Eu acabei de lembrar que é menos. Por que é menos? Só porque é convexo. Sempre. Isso, convexo, foco é negativo, espelho côncavo está dado a luz positivo. Sempre. O que mais? Pelinha. Quero ver quem tá ligado. Pelinha. Por que o pelinha é menos 5 se eu falei que a imagem está 5? Convexo é VMED, virtual. A imagem também está do lado do foco, para trás do espelho. Claro que assim, ó, eu não vou fazer isso na prova, tá, cara? Eu tô te falando como é que o vestibular cutuca o aluno. Ou seja, no vestibular o cara esqueceu uma regrinha de sinal e ele tá fora da questão, né? Não da universidade, né? Tá fora da questão. Agora, ó, sei o F, sei o P, acho, e sei o P', acho o P. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre menos 10 é igual a 1 sobre P mais 1 sobre... 1 sobre menos 5, passar pra cá, mais 1 sobre 5. Tira o... Isso, NMC é 10. 2, obrigado. 1 sobre 10 é igual a 1 sobre P, portanto P igual a... Mas eu não pedi a posição do objeto, eu pedi o aumento. A igual a menos pelinha, A igual menos pelinha, menos 5 sobre 10. Engraçado, o aumento está dando 0,5. Que interpretação tem? Que está encolhendo, na verdade. Foi uma redução, na verdade, né? Mas como a gente chama o A de ampliação, a gente vai dizer que a ampliação foi 0,5. A interpretação é que foi uma redução. Tinha que ser porque o espelho é convexo, e convexo é VMED, virtual, menor, direita. E realmente deu direita, deu o A positivo. Se tivesse invertido, o A ficaria negativo. Então fechou, aquilo que a gente conhecia da teoria bateu com os resultados. Beleza? Um exemplozinho. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Segunda-feira, apoio! Uhul!